Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CROcast, o videocast da odontologia pernambucana. Hoje nós vamos abordar o cenário da odontologia digital. E para conversar conosco, nós temos os membros da Comissão de Odontologia Digital do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Dr. Luiz Mário Lopes e doutora Priscila Lopes. Dr. Luiz Mário, ele foi fundador da Associação Brasileira de Odontologia Digital e doutora Priscila é uma das diretoras, né? Ela faz parte da direção da ABOD, ABOD, né? É a ABOD. Então, vamos começar, né? Sobre a odontologia digital. O que é? Como ela é utilizada na odontologia no dia a dia do profissional? Eu gosto sempre de, antes de qualquer coisa, conceituar, né, e parametrizar como está o ambiente panorâmico da odontologia, que aí vocês chamam de odontologia digital. Eu gosto muito de usar o termo recursos digitais na odontologia moderna, né? Sim. Acho que é uma coisa que hoje é muito mais amplo. Hoje a gente já sabe que a odontologia digital ela expandiu. Então, assim, há 10 anos atrás aproximadamente, a gente viu a necessidade de conectar pessoas. Foi exatamente quando a gente teve o primeiro contato com os recursos digitais da odontologia, especificamente essa questão da reabilitação oral, que era muito meu forte. E aí, então, a gente viu a interesse e a necessidade de conectar pessoas para poder exatamente a gente compartilhar conhecimento. Sim. E com isso, então, diminui a curva de aprendizado. Como toda tecnologia, proporciona essa necessidade nessa curva de aprendizado. E aí a gente, então, fundou a Associação Brasileira de Odontologia Digital. E todo ano nós temos nosso meeting, né, que é o nosso encontro. Hoje a entidade ela já é internacional. Nós temos afiliados fora do Brasil, que é Digital Dentistry Society, lá da Europa. E fazemos um grande encontro a nível internacional, com palestrantes internacionais. Vamos agora para a oitava edição, que vai ser no Rio de Janeiro. Semana que vem, inclusive. Vai ser semana que vem. Semana que vem estamos lá, né? Estaremos lá, vai ser muito bom. Excelentes palestrantes. E é lá que são lançados as novas técnicas, os equipamentos. Então, assim, a gente meio que já tem no calendário nacional isso aí já bem marcado, né? E nesse intuito, a gente, durante a quarentena, nós nos reunimos, né? Pessoas de todo o Brasil, e a gente discutiu muito a questão da necessidade da gente olhar um pouco mais para essa questão de odontologia digital, né? A gente sentiu a necessidade de a gente debater e, inclusive, um pouco mais a fundo, quem poderia estar exercendo, quais eram os recursos mínimos para que a pessoa, as exigências mínimas para que a pessoa pudesse exercer, porque a gente estava começando a encontrar a coisa meio que discriminada. Tinha lugares e clínicas que iam no shopping e escaneava a pessoa sentada na cadeira, assim, em público. Então, assim, a gente viu muita necessidade de colocar um pouco as coisas nos seus devidos lugares. E a gente debateu muito isso e, inclusive, trouxe até na questão será uma especialidade? E isso a gente está até hoje debatendo muito a esse respeito, porque no final das contas, a odontologia digital, como todos falam, caiu na questão genérica, né? Ela está em várias especialidades da odontologia, né? Lógico, é evidente que o diagnóstico, né, a prótese e a ortodontia, elas são carros-chefes, e a cirurgia também são carros-chefes, assim, que iniciaram todo esse processo, né? Sim. A odontologia digital, ela tomou um pouco mais de projeção quando se falou muito da questão de reabilitação oral, né? A questão de confecção de elementos unitários, a questão de confecção de próteses múltiplas, e foi aí que realmente ela ganhou a projeção internacional. Então, assim, hoje em dia, o panorama no Brasil é extremamente favorável, aliás, não só no Brasil, como no mundo todo, e a gente está debatendo constantemente esses nossos encontros e a necessidade, inclusive, criada na quarentena, em reuniões que nós fizemos virtual, inclusive com o Conselho Federal de Odontologia, a necessidade da gente criar isso que a gente criou dentro do CRO, né, que são comitês. Alguns CROs chamam comitês, outros chamam comissão, enfim, de trabalho exatamente sobre odontologia digital, né, para a gente fomentar o que é esta área. Isso não é especialidade, é bom sempre a gente frisar, né? Porque não é especialidade, embora
que existem algumas faculdades dando certificados de especialização em odontologia digital, já existe no Brasil, mas é uma coisa que a gente defende muito a questão de muita cautela, né? Porque senão você passa a ser especialista em várias áreas, né? Como é que você pode ter um título que engloba todas as áreas, né, que eu acabei de falar? Ortodontia, cirurgia, prótese, né? A odontologia digital é como foi falado, são ferramentas que podem ser usadas nas mais diversas áreas. Sim. Então, qual o sentido? Assim, o nosso pensamento é esse, mas entenda que dentro das próprias pessoas que trabalham com digital, Sim. que são unidas para fomentar sobre isso, entre elas mesmas há um debate. Há uma parcela que defende a odontologia digital como especialidade e a outra parcela que não defende como especialidade, que entende que, imagina, uma das coisas é, vamos dizer, um scanner intraoral, que é uma coisa muito conhecida. Você usa o scanner intraoral e aí você faz uma área, por exemplo, endodontia. Então, quem é endodontista vai falar sobre o scanner intraoral, sendo que talvez para ele não tenha tanta utilidade para a área que ele trabalha. Então, engloba várias especialidades realmente. Então, esse termo da odontologia digital, ele é importante, é como se fosse um bombril, né? Palha de aço, bombril é mais fácil do que palha de aço, então virou essa questão de odontologia digital. Mas realmente são recursos, são ferramentas. E aí você especializar em ferramentas, sabe? É uma coisa que... É um meio, né? É um meio. É um meio. Não é assim, o que a odontologia digital traz, o que as ferramentas digitais dentro da odontologia vão trazer pra gente, é isso. E trazem pra gente como traz um celular novo, como traz uma TV diferente, o Smart TV, como traz um tablet, como traz um notebook. Um celular, é isso que eu falei, um celular. Então, a odontologia digital, entenda, a tecnologia tá em todo canto. Por que ela não vai estar dentro da odontologia? Porque se a gente quer assim, no nosso dia a dia, deixar de ter um celular da última geração e etc. É um problema pra gente, às vezes, o celular começa a travar, já não atualiza o software, e aí você fica naquela situação se vê obrigado a estar na tecnologia, tá realmente engajado na tecnologia. Se isso acontece no nosso dia a dia, imagina para nossas vidas, dentro do consultório, para levar muitas vantagens, tanto pra gente quanto para os pacientes. Então, esse é o juntando com o que ele está dizendo, esse é o panorama geral da odontologia digital hoje, e por que ela é tão importante, e por que ela é tão difundida, divulgada, e por que a gente se preocupa tanto em difundir isso aos quatro ventos, assim. E a gente realmente quer que chegue para todo mundo, porque realmente são ferramentas incríveis. E quais são as principais tecnologias utilizadas na odontologia digital? Existem várias. É por isso que eu digo, não é uma coisa pequenininha, né? Então a gente inicia isso através de diagnóstico, utilizando softwares. No final das contas, resumindo para quem está nos escutando, a odontologia digital nada mais é do que você estudar softwares. Em resumo, você vai estudar softwares. Entendo. Porque são ferramentas. São ferramentas. Né? Agora, eu sou um implantodontista. Então, você vai estudar softwares para planejar seu caso. E agora, já sabemos que está chegando a implantodontia navegada. Ou seja, você está inserindo o implante na mesma hora, está enxergando na tela a direção desse implante dentro do osso. Nossa. Isso chama-se implantodontia navegada. Isso já existe. Esse equipamento já existe. Já é realidade. Então, você agora está associando o software com o planejamento mais a destreza humana, certo? Ou seja, um raio-x digital é um recurso digital dentro da odontologia. Sim. Né? Se você vai fazer uma ortodontia, você vai usar hoje em dia softwares que vão te dar modelagem 3D, que vão fazer cálculos, aí vem a história da inteligência artificial, algoritmos, para poder te dar posicionamentos dentários. Novamente, estamos falando de que? Softwares. Ou seja, o dentista que se envolve hoje em dia com os recursos da odontologia, ele tem que estar disponível e disposto a entender um pouco de software. E pasme, você que está querendo se envolver com odontologia digital, deixa eu só dar uma notícia. Você vai ser obrigado a se tornar um melhor dentista. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque os seus procedimentos eles vão ser maximizados. Eles vão ser ampliados. Sim.
quer seja um preparo, quer seja um método de diagnóstico que você fez analogicamente, e quando você vê num software de algum processo, quer seja ele através de um tomógrafo, quer seja ele através de uma fotografia com recursos digitais que você pode manipular, você começa a enxergar várias coisas que antes você não enxergava. Então você é obrigado a dar, às vezes, 2 passos para trás, rever algumas coisas do básico que você se esqueceu. Em reabilitação, você começa a precisar rever anatomia, você precisa rever articulação, oclusão, entender de materiais dentários. Dentista nunca gostou de ver e entender materiais dentários, reabilitador não. Mas aqui na odontologia digital, se você quer ser um excelente, por excelência, um bom usuário, que a gente chama de digital user, você vai ter que dar 2 passos para trás. Então, fica aí a mensagem, hein? Se prepare. É verdade. E no diagnóstico, a odontologia digital, né, os meios, né, as ferramentas, elas podem ajudar, não é isso? Podem. De que forma? Quando você quer diagnosticar, né, um caso, você precisa se cercar de informações, né? Certo. Informações clínicas, informações radiológicas. Então, as tecnologias, elas trouxeram para a gente novos meios e meios cada vez mais precisos de encontrar caminhos para diagnóstico. Sim. Então, eu tenho tomógrafos cada vez mais precisos, mais acurados. Eu tenho escaneamentos intraorais, eu tenho radiografias cada vez mais tecnológicas. Eu tenho softwares que me ajudam nesses diagnósticos. A gente pode fazer desenhos virtuais daquele caso, para a gente ver se diagnosticar aquela situação e ver o que pode acontecer, o que pode não acontecer. Então, tudo isso, toda a tecnologia, ela embasa a gente cada vez melhor para trazer diagnósticos cada vez mais precisos e mais confiantes, né? mais confiáveis, né? A gente se torna mais confiante no tratamento, porque a gente consegue ter mais previsibilidade nos tratamentos a partir de um diagnóstico mais bem feito, mais bem embasado. Então, no diagnóstico, basicamente, a gente tem um embasamento mais fiel, mais confiável para diagnosticar. Antigamente se fazia diagnóstico muito no empirismo, né? Na casuística. No que eu tenho de tempo de consultório. Imagina, uma pessoa de 5 anos, então, não vai saber diagnosticar quase nada. Porque ela não teve muita casuística, talvez não teve tantos casos como uma pessoa de 30 anos de profissão. Então, hoje em dia, a gente já consegue driblar um pouco isso e começar cada vez mais rápido, cada vez com mais precisão, a gente consegue entregar diagnósticos mais precisos, né? E planos de tratamento mais confortáveis e mais previsíveis, no final das contas. E muitas vezes a gente consegue diagnosticar precocemente determinados problemas, né? E hoje, com o advento dos softwares e da possibilidade de manipulação, veja bem, quando eu estou falando manipulação, gente, não entendam por manipular e apagar, não. Manipular significa você extrair o máximo daquela imagem. Sim. Existem ferramentas que durante a execução da tomada de imagem, você consegue identificar canais que muitas vezes você não conseguia, né? Que são tomografias específicas com cone beam. Então, assim, você consegue traçar rotas de cirurgias, você consegue antever problemas futuros quando você consegue enxergar traços de fratura que às vezes não são completos ou são difíceis, localização de canais acessórios na endodontia, né? Inclusive na diagnóstico você consegue, na patologia no caso, você consegue diagnosticar inclusive coisas que ainda estão por vir, né? Com as imagens de lesões, então assim, ósseas no caso, né? Então assim, é muito grande a gama de possibilidades que os recursos digitais nos servem na odontologia, principalmente na área de diagnóstico. Na área de detecção de cárie, então, nem se fala, né? Porque os scanners eles são transformados em câmaras intraorais potentes, né? Com máxima ampliação, com definição. Tem scanners também que já vêm com tecnologia de detecção de cárie. Exatamente. Olha Por incrível só. que pareça. Então, assim, até os scanners, tem scanner hoje em dia, como o iTero 5D, ele já tem uma luz. Existe uma tecnologia, me perdoem os meus amigos do iTero,
mas realmente que eu não me lembro o nome, que você consegue identificar realmente a cárie naquela região. Na verdade, é uma tecnologia já muito... ela já era usada de outras formas, mas foi colocada para dentro É. do scanner intraoral, isso foi perfeito. Por uma questão de imunofluorescência, né? Ele consegue, a luz Consegue bate, captar. reflete, Aí você e aí entende você que ali consegue tem um entender que cárie, ali detecta tem uma uma... cárie mais Ele fácil. fica com a cor um pouco diferente, entendeu? Exatamente. Então, É engraçado, né? Sinaliza, né? A gente tá falando de odontologia digital, né? Algumas pessoas devem olhar e falar, poxa, eles vieram aqui pra falar de tomógrafo, coisas que... Mas, gente, odontologia digital é isso. Tipo, tomógrafos estão inclusos na odontologia digital, sabe? Softwares de desenho de implantes, de diagnóstico de... Isso tudo é odontologia digital. A gente brinca muito, né, internamente, que muitos alunos, muitas pessoas que a gente conversa, muitos colegas, simplesmente acham que não é pra eles. A odontologia digital, quando escuta, já faz, isso não é pra mim. Isso é uma coisa, assim, distante da minha vida. Ai, mas é muito caro. Gente, primeiro, informação. Se informem bem. Entendam o que é odontologia digital, o que são esses recursos. Porque, às vezes, você já trabalha com algo, né, nessa proporção, e você, às vezes, só não entendeu o que é aquilo ali que você está inserido. E de quais forma os benefícios sutil. que isso vai gerar para o teu consultório também, Pois né? os benefícios são inúmeros. Claro que a gente aqui, se a gente for falar das vantagens de trabalhar com o digital dentro da odontologia, eles são muito grandes. A gente pode citar precisão, realmente são... A inteligência artificial tá aí, né? São trabalhos mais precisos. Vou falar agora de prótese. Um exemplo, trabalhos muito bem adaptados. Falando das outras áreas, você tem uma previsibilidade muito grande. Fazer tratamentos com que você pode ver o fim antes de começar a mexer na boca do paciente. Isso é incrível, né? isso é fantástico. Verdade. Por que não usar? E assim, é engraçado, não custa nada mesmo, que eu digo assim, não, você não precisa fazer investimentos absurdos. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Para você começar a trabalhar com digital e começar a ter essas vantagens e outras inúmeras, como rapidez, agilidade, previsibilidade. Isso, você não precisa dispendiar muito dinheiro, como você... vou ter que comprar um scanner de não sei quantos mil, vou ter que comprar... Sim. Às vezes não é esse caminho. Pelo contrário, são poucos os que podem realmente investir alto, principalmente no início da profissão. Verdade. Mas não precisa ser por aí. Uhum. A gente, inclusive, sempre fala para os nossos colegas, nos nossos cursos, toda vez que a gente é incentivado a falar sobre isso, a gente sempre pensa e sempre fala que, gente, vamos desmistificar isso aí. Não existe isso de que você precisa ter rios de dinheiro para trabalhar com digital. E isso a gente vive no dia a dia, sabe? Com outros colegas, etc. A gente decidiu investir. Mas um dia talvez você queira investir, sabe? Sim. Realmente os quantos mil lá para você ter toda essa ferramenta com você todo o tempo. Mas não necessariamente você precisa desembolsar esse dinheiro para começar a trabalhar com digital. Porque uma vez que você começa, você não deixa de... Você não tem como você dar um passo para trás. Eu digo assim, começou a não trabalhar com digital, seja ele qual caminho, qual ferramenta, qual sua área, mas começou a gostar e assim, entender o que é o mundo digital na sua área, não tem volta. Você se apaixona por aquilo, você entende que aquilo é a solução para vários dos seus problemas, você entende que você leva trabalhos mais previsíveis, mais confortáveis para o paciente. Você se sente mais seguro e você passa mais segurança para o paciente. Então, entrar na odontologia digital realmente tem essas vantagens, tem os contras, lógico, mas tem essas vantagens que são, assim, para mim são os melhores do mundo para trabalhar. Quando você fala confortáveis para o paciente, você fala em relação ao tratamento? Ou Também, o processo todo? Ao processo como um todo, né? O simples não moldar e escanear Sim. já é, assim, um conforto absurdo. Imagina, você não botar a massinha mais na boca, você tá colocando agora um scanner que ele vai... E você não tem que voltar várias vezes pro consultório. Você não precisa Isso não é reparar. conforto? Com certeza. Ou Trabalhos seja, mais rápidos. a gente faz uma peça que eu digo é um dente, não interessa se uma parte ou na totalidade do dente, a gente faz em 1h30. Você chega lá, eu preparo, em 1h30 você tá com o dente novo na boca. E quando não tinha essa Ah, meu tecnologia? filho, Quando não tem ainda, né? semanas. Assim, tem Não. muita gente que ainda não trabalha, ainda funciona De técnico 2 a normal. 4 funciona. semanas a gente levava para entregar uma peça. Nossa. Demora. Eu sofri um bocado com o laboratório. Assim, eu não vou culpar
protéticos. Não, sim, claro. Certo? Até porque depois que você engaja e que você começa a trabalhar com recursos digitais na odontologia, como eu acabei de falar, você começa a ver e você é obrigado a dar 2 passos para trás, você começa a ver problemas e erros que você fazia. Você mesmo Só que cometeu. você não enxergava. Entendo. E às vezes você nem era ciente desses erros. Porque você não enxergava. Então, muitas vezes eu culpava laboratório. Entendo. O erro era meu. Eita. Entende? O Entendo. erro era meu. Erro de planejamento, erro de preparo, Erro de moldagem. erro de escolha de material, Entendo. erro de moldagem. Então, muitas vezes o erro era meu, mas eu culpava o laboratório. Entendo. Assim vai todas as outras que foram no mesmo caminho, ortodontia, cirurgia, entendeu? Quanto à cirurgia, ó, vários colegas nossos adoram fazer cirurgias guiadas, implantodontia, adoram, só faz cirurgia guiada. Implante guiado. Implante guiado, beleza. Tem profissionais que ainda insistem na situação de não usar guia cirúrgico para implantodontia. A gente tem que respeitar. Mas não tem como você ir de encontro, já é uma realidade. Hoje em dia já existem avanços de desenhos de guia cirúrgico para facilitar exatamente e bloquear aquela negativa do pessoal que dizia os implantodontistas que não usava guia cirúrgico. Para contornar Então, os problemas mais exatamente. antigos, que muita gente hoje não usa guia cirúrgico por motivos XY. Cada um vai ter seu motivo. Mas, no geral, esse problema ele está começando a ser contornado por alguns já trabalhos existem laboratórios digitais, que a gente chama de laboratórios digitais, são Sim. aqueles laboratórios que só fazem design e fazem a impressão da peça, né? Sim. Ou fresagem. Ou fresagem e entrega pro profissional. Eles já estão desenhando guias exatamente que minimizam ou desaparecem por completo aquele problema que antes alguns profissionais negavam usar devido àquela falha, entendeu? Olha, e por isso, é engraçado, né? Você tá falando isso, guias. É uma coisa recente, mas já mudou tanto. Já mudou muito. É engraçado, é como celular, né? Aham. Você compra hoje, dá 1 ano, você já tá obsoleto, você já tá Sim, pensando em trocar. É aquela situação. Na tecnologia, A se a gente não tá tecnologia. ligado o tempo inteiro nas mudanças, Exato. não tá junto das pessoas que trabalham, não tá participando de eventos pra você acompanhar as mudanças, acompanhar a tecnologia avançando, você Sim. realmente fica numa dessa. Eu não Fica, uso né? mais Fica guia porque não obsoleto. funciona, mas na verdade, É. outras coisas foram criadas pra isso, né? Sim. Olha só, há mais ou menos 27 anos atrás, eu fui um dos precursores no laser cirúrgico no Brasil. Eu que trouxe o laser cirúrgico da marca Fotona aqui para o Brasil e comecei a quebrar alguns paradigmas, Sim. porque ninguém nunca tinha ouvido falar em fazer cirurgia com laser, remover E tudo cárie, que é novo, remover né? cárie com laser, cortar Deixa osso com dar aquele laser. Tudo medinho. que é novo, Cortar exatamente. osso com laser. Então, assim, hoje a odontologia digital, como falar assim, está passando pela mesma situação. Quebrar paradigmas para aqueles profissionais que jamais imaginavam que fosse possível. Tem gente que tem dificuldade também com a manipular. tecnologia Não, e manipular manipular. computador. Tem a questão Eu- da dificuldade. Existe Nós já demos diferença. vários cursos para profissionais que não sabem as teclas direito do laptop. Olha aí. Aí o que é que eles engraçado. fazem? Eles levam seus ou técnicos ou suas auxiliares. Que é quem tem mais Ou Sim, que tem algum, habilidade, né? ou Sim, algum sim. estagiário, Ou ou algum algum filho estagiário, que trabalha é. lá com ele, algo do Sim. tipo, sabe? No geral, assim. Mas é bem engraçado isso. A gente já brinca, né, que hoje os filhos da gente já nascem com o dedinho assim, né? no celular. Passando, É verdade. passando no YouTube, já passando as coisas, enfim, no TikTok. Então, a mesma coisa a minha geração é a dele. Somos pai e filha. Então, pai e filha, né? Quando a gente começou a trabalhar, eu nasci profissionalmente dentro da odontologia digital. Verdade. Por conta dele. Porque ele investiu, Aham. e aí quando eu surgi, né, que eu realmente entrei no mercado de trabalho, eu fui mostrada esse mundo. Então, fui inserida nesse mundo de alguma forma. É tanto que quando Então- ela foi fazer especialização, aí eu disse, não, que eu quero fazer prótese, não sei o quê. Tenho grandes amigos Sim. meus aqui que têm excelentes cursos de Sim, especialização sim, com de prótese, certeza. que eu conheço, excelentes profissionais com renome e tal. Mas eu disse, não, calma, que você vai fazer um curso de especialização, mas com ênfase em Em- CAD/CAM. Ah, o CAD/CAM sim. é exatamente esses recursos digitais, né? Digitais. Uhum. Para a área de reabilitação. É. Aí o que é que eu fiz? Eu me juntei com outro amigo meu e aí a gente montou o primeiro curso de especialização com ênfase em prótese
com ênfase em CAD/CAM, né? De prótese com ênfase em CAD/CAM, lá em Brasília. Foi então quando ela foi fazer o curso de especialização lá em Brasília. Nossa. Foram 2 Então, anos indo lá. a gente formou 3 turmas lá, nós fomos os precursores do curso que tinha recursos digitais na especialização. Que tinha scanner na tinha especialização, tinha fresadora, impressora. 5 anos atrás. Então, assim, isso, gente, hoje em dia não. Hoje em dia, se você vai fazer qualquer cursinho aí que se diz de ponta, ele já tem que dar pelo menos coisa ele vai ter que dar princípios noções. de CAD/CAM. Tem que dar princípios. Entendeu? Porque hoje, como é que você vai falar de reabilitação oral ou que seja ortodontia sem um CAD/CAM? Você vai falar de ortodontia só naquela ortodontia tradicional? E os alinhadores, que hoje em dia é uma realidade. A gama de alinhadores que existe hoje no Brasil. Gente, é impressionante. Se você for para um congresso de ortodontia, só de ortodontia, a gama de alinhadores que existem. Verdade. Isso hoje é uma realidade. Não adianta você querer agora brigar ou em quanto tempo. É a realidade, gente. Então, assim, agora mais recente, vem agora as guias endodônticas. Guias para tratar canal. Guias digitais para você, feitas digitalmente para você tratar canais que são difícil localização. Veja. Então hoje já atingimos, né? Então, eu só consigo enxergar benefícios. Então, né? Já atingimos outra especialidade, entendeu? Verdade. Então já todas as especialidades vai ter algum recurso que vai ser importante para você, porque sabe? é gradativo, né? No último congresso nosso da ABOD, que foi em São Paulo, tinha lá uma palestrante com um título que eu disse, que eu quero ver. Harmonização facial na odontologia digital. Eu digo, eita, que eu quero ver isso. Ela explicou lá, ela palestrou, não foi? Eu fui e tal, sentei lá na primeira fila, que eu queria fazer pergunta a ela e tal, sentei na primeira fila e, assim, achei interessante porque ela fez o quê? Ela usou um scanner facial para dar os pontos de punção da agulha, para você não correr o risco de puncionar a agulha no ponto equivocado. Ou seja, ela vai ainda, era, né, uma técnica que estava em desenvolvimento, ela vai transformar aquilo numa máscara facial, onde você vai botar a máscara facial no paciente e já vai ter os pontos. Vai ter os pontos já aqui. Então, ela vai imprimir uma máscara facial. Agora, até a harmonização orofacial agora vai ser. Então, assim, cada vez mais os recursos digitais estão ingressando. Se aprimorando também, sabe? Sim. As tecnologias, elas podem não vir tão 100% como a da Hoff está começando a surgir. Mas é uma questão de tempo para que ela também funcione super bem e seja bem usada, entendeu? Eu vi num dos eventos que o Conselho realizou junto à SBTI, de harmonização orofacial, e uma das profissionais estava falando sobre a ultrassonografia para detectar exatamente os pontos, específicos. E assim, não era usado e ela estava usando e ela estava mostrando a técnica dela lá. Eu achei aquilo fantástico. Eu estava usando um recurso, né, que já existe, mas para outro caminho, né? Hoje existe fins, para outros fins e ela está usando para o fim que ela Aí novamente usa, né? Eu volto naquela primeira frasezinha da gente começar a conversar. São o quê? Especialistas em softwares odontológicos. Exato. Os meios, né? Tanto que eu estou até pensando em levantar essa bandeira. Olha aí. Vamos fazer curso de especialização em softwares de recursos digitais na odontologia moderna. Aí tá certo. Aí você matou a charada. Sim, mas aí você tá adequado. Chutamos aí no caso, mas o título, né, da especialização, ela é verdade. Aí a pessoa vai ter que passar por todos os softwares disponíveis em todas as especialidades. Pronto, ele vai ser ele sai especialista. Em software. Especialista em software. Ele vai saber mexer no software. O software para que ele quiser para cada caso. Se ele achar que ele é capaz de fazer uma boa endo, ele vai fazer uma boa endo. Se não, ele diz, eu já sei como é que eu produzo minha guia, eu vou contratar o meu endodontista para usar a minha guia. E também vai depender da especialidade dele, né? Se ele for endodontista, se ele for ele vai usar porque ele vai usar porque ele quiser. Isso aí tá certo. Agora você querer dizer que você é especialista em odontologia digital, você é especialista em tudo, não existe, né? Agora, se quer ser especialista em software, aí tá certo. Aí você escolhe. Aí a gente vai criar um curso agora. É isso. Sai aqui do podcast. Ele vai sentar, vai criar agora o curso. Mandar pro Mac. Porque os softwares, veja que coisa interessante. É outra coisa que a gente é bom esclarecer. Os softwares, eles existem softwares
pagos, geralmente são os mais interativos e os mais caros. Sim. E existem os softwares gratuitos. Uhum. Não são tão interativos. A maioria é criado para servir de uma forma geral para a indústria e tudo mais, tá certo? Sim. Mas que você usa perfeitamente e muito bem Você para a adapta para a odontologia. Você adapta, As ferramentas são as mesmas, você só precisa saber que ferramentas são para você chegar ao resultado que você quer. Entendo. Só isso. Então, assim, hoje a gama é como ela falou. Você não precisa gastar, investir. Vou falar, não é gastar, não é investir. Investir, né? Você não precisa investir tanto dinheiro para iniciar Sim. nos recursos digitais, na odontologia digital. Você não precisa. Tem os softwares gratuitos. Uma impressora 3D hoje em dia você compra aí por R$2.000, R$1.500. Você já está imprimindo seu modelinho 3D. Você está desenhando, você está desenhando, ou seja, modelando 3D em um software gratuito. Uhum. E você está imprimindo na sua impressora. Acabou-se. Ah, doutor, mas aí tem um detalhe. E o escaneamento? Ora, hoje tem muitos scan services. Uhum. Ou seja, lugares que alugam o scanner. Sim. Então você pode. É uma possibilidade. Eu vou trabalhar em Elizabeth, eu cobrei um valor X e me permite, então, eu alugar o scanner de tal empresa. Vai estar aqui tal hora, eu escaneio, pronto. Aí eu vou agora para o meu software gratuito, desenho e imprimo na minha impressora, que foi barato. E o resultado é o mesmo, entendeu? Então, assim, hoje você não precisa dizer assim, não, porque tá um absurdo, é um absurdo. Eu não vou ingressar na odontologia digital, isso não existe, isso é coisa para quem tem muito dinheiro. Não, gente. Agora, para aquelas pessoas que querem, como nós, né? Nós somos... nós queremos ter o controle de tudo nas mãos, né? Eu acho que isso é interessante, né? Da odontologia digital. Você passa a ter os recursos todos sob seu domínio. Uhum. Então, acabou a história de você terceirizar. Eu não, pelo menos assim eu penso, tá? Uhum. Eu não vou investir um valor considerável de dinheiro para continuar terceirizando o serviço. Uhum. Ora, eu vou fazer. Eu vou minimizar os erros. Eu vou minimizar os riscos. Uhum. Então, isso é fantástico. E outra coisa, com isso eu ganho tempo, praticidade. Quem se beneficia com isso? O meu paciente. Então, assim, hoje em dia, existem, hoje, aproximadamente 3 a 4% dos dentistas no Brasil trabalham assim como nós. Sim. São aqueles que querem dominar todos os processos. Todo o processo. Então, tem um scanner, tem uma fresadora, tem uma impressora. Dia de manhã a gente trabalha na reabilitação. Uhum. Nós somos especialistas nessa área. Uhum. Então, no nosso fluxo digital, a gente faz todos os passos. Todo o caminho. Todo o caminho. Entendo. O escaneamento, o preparo, né, que é o dentista que faz. Sim. Vamos dar um exemplo, o preparo dos dentes, o escaneamento, os desenhos dos dentes, até a confecção dele, seja fresado ou impresso, e acabamento, polimento para cimentação em boca. Eu e ele, a gente faz todo esse processo. Todo o processo. Mas isso é uma escolha nossa. Não necessariamente. Vocês também não começaram da noite pro dia. Não, lógico. Vocês foram aos poucos. E outra coisa, veja só. Como ela disse, isso é escolha. Isso é a escolha da gente. Existem vários fluxos. A gente decide ser autônomo do processo. Mas eu posso simplesmente preparar, escanear, mandar para um laboratório amigo meu. Ele vai desenhar, vai produzir, só vai me entregar para cimentar. É escolha também. Eu tenho colegas que não gostam de ficar lá desenhando trabalho, que acham que perdem tempo. E tá ok, perde tempo mesmo. Beleza. Mas eu prefiro ser autônoma e perder tempo. Autônoma do processo, ou seja, eu saber onde é que eu acertei, onde é que eu posso errar, onde é que... Porque se eu for refazer por algum motivo e minha cerâmica falhar, eu sei por que ela falhou. Fui eu que desenhei ela. Fui eu que preparei, fui eu que desenhei, fui eu que cimentei. Então, eu sei de todas as etapas porque eu participei ativamente de todas as etapas. Quando isso não acontece, quando você terceiriza alguma dessas etapas, você está sujeito ao que vai vir. O que vai vir... E até para correção também, né? Então, sendo você mesmo corrige. Você mesmo entendeu que corrigiu. E quando você manda para um laboratório... Isso eu tô falando de prótese, tá, gente? Eu tô falando de prótese. Se você manda, é um exemplo da prótese. Se você manda para o laboratório... Ajusta, porque assim, ficou alto, algo do tipo, o cara ele vai fazer lá e vai mandar o que vier pra mim. E eu vou ter que ir ali ajustando. Talvez sim, talvez não. Com o digital isso diminui muito.
a questão dos ajustes, Sim. porque é milimetricamente ali inteligência artificial ajudando a Sim. gente. Mas, realmente, a gente não tem a resolução rápida que eu tenho que dizer pra ele o que aconteceu, pra poder refazer o trabalho e tal, e entender com ele ali o que é que foi aconteceu. Foi a sua cerâmica? Estava muito fino? Foi meu preparo? Foi minha cimentação? O que é que foi? Sim. Eu tenho que discutir isso com ele. Muita gente acha que a odontologia digital, pra quem trabalha com prótese, vai excluir, vai livrar a gente dos técnicos, mas isso é balela. Porque apesar da gente trabalhar fazendo todos os nossos casos, a gente, hoje em dia, isso se escutou muito mais isso antigamente, uns 5 anos atrás, mas hoje em dia a gente já entende, quem trabalha com digital já entende que a gente não vive sem protético. Mas a gente precisa de protéticos que estejam à altura trabalhando com digital. Então, a gente que trabalha com digital não pode trabalhar com um técnico que não está nesse mundo. Porque ele não vai conseguir ali trabalhar no fluxo comigo, acompanhar o processo, exatamente. Então, hoje em dia, às vezes, realmente, a gente não pode desenhar tudo, fresar tudo. Tem casos grandes que eu não posso perder meu tempo com isso. Cada vez mais eu preciso de um laboratório, de alguém que trabalhe com digital, sim, como técnico, pra estar meu parceiro, porque eu preciso disso, eu preciso de alguém junto comigo. Todo dentista tá assim, entendeu? A gente faz nossos trabalhos, fazemos. Mas temos um limite ali de fazer, até aqui vale a pena eu sentar na cadeirinha lá, fazer do começo ao fim. Mas vai ter situações que não vale a pena e o protético vai ser a pessoa que vai estar sempre com a gente. Então, isso é besteira, muita gente escuta sobre isso, de que não vai existir mais protético, mas a odontologia está pelo contrário, está vindo para facilitar a minha vida dele. E para que a gente tenha a comunicação cada vez melhor, porque tudo é virtual. Eu mando desenho, eu mando foto, eu mando uma nuvem, eu mando para ele escaneamento intraoral, eu mando fotografias, eu mando design de dentes, eu mando o que eu quiser, eu mando tudo pronto, se quiser para ele só fresar. Então, a comunicação com o laboratório é absurda, é infinitamente melhor. Então, nesse ponto, realmente, os laboratórios eles estão com a gente, exatamente. Entendi. E sobre os processos cirúrgicos, quais são os benefícios do digital? Do digital, né? Eu acho que o principal da questão do processo cirúrgico é exatamente, primeiro, você começar pelo diagnóstico, né? Você Sim. fazer um bom diagnóstico, Como a gente primeira já sabe, coisa. né? Diagnostica muito bem com digital. Depois Sim. a gente vai passar, então, pelo planejamento. Sim. E aí a gente vai ser obrigado a falar de novo de software, porque aí você vai encaminhar ele para um laboratório, ou você compra um tomógrafo, ou você encaminha para um laboratório. Escaneamento também é importante, né? Você vai escanear o paciente, novamente lá vem aí software, e você vai receber essa imagem do laboratório e você vai usar softwares de quê? De leitura dessas imagens de planejamento. Então você vai ampliar, você vai girar, você vai modelar, você vai manusear, você vai usar ferramentas inúmeras de diagnóstico, com mensuração de distância. Tem uma área lá de contraste que você bota, você pode ver até a veiazinha onde é que está passando o canal mandibular, você vê tudo isso. Então, assim, para de diagnóstico... E depois a gente imprime guias, né? Guias de corte. Olha, cirurgia ortognática hoje em dia, os nossos colegas mais atualizados, né? Inclusive, a gente tem um colega que trabalha com a gente lá. É só os guias grandes, guias de ortognática, cirurgia grande de mandíbula, de maxila, todas com guias de corte. Ou seja, ele sabe exatamente, botou o guia de corte, ele sabe exatamente onde é que ele vai cortar, passar uns milímetros ali do nervo, mas tá passando 1 milímetro, porque sabe que o corte tá preciso. Então, diminui muito parestesias transitórias, parestesias que são definitivas, intercorrências no meio da cirurgia, porque as guias cirúrgicas já estão lá, bem pré-estabelecidas, porque você já cortou digitalmente, já confeccionou essas guias de corte com os cortes que foram feitos lá digitalmente para você confeccionar no momento da cirurgia, né? Então isso é uma maravilha para quem trabalha com... Você pode fazer a cirurgia toda prototipada, né? Então você pode desenhar o protótipo e fazer no protótipo a tua cirurgia. E aí você diz, ok, isso aí mesmo que funciona. Eu quero. Testar no protótipo. Aí você, dali você obtém a guia e vai para a cirurgia, já com tudo programado. O protótipo nada mais é do que você pegar Você faz a tomografia, manda imprimir, escaneamento, manda imprimir, e aí ele vem impresso. Sua maxila, sua mandíbula e os ossos. Entendeu? Ele já vem impresso do jeito que é do paciente. Sua boca vem toda impressa. Sua parte óssea e dentária vem toda impressa. Do jeito que é. Aí você faz ali, vê ali 3D, visualiza na mão, movimentos, pode fazer, simular guias de corte, simular
pontos onde você fazer tracionamento, colocação de placa, tudo isso. Então, para cirurgia é incrível. Poder testar antes, eu acho realmente é algo fantástico. E a mesma questão de ortodontia, né? Tem casos que você faz o projeto previamente. Lá na clínica já aconteceu casos da gente negar o tratamento no paciente. Por quê? Porque exatamente devido ao potencial de diagnóstico precoce, a gente viu que se a gente fosse fazer a movimentação que a gente ia querer, ia terminar provocando a repulsação óssea muito grande, possibilitando provavelmente uma mobilidade dentária depois. Então, assim, a gente abortou, entende? Veja que coisa fantástica, você utilizar essa situação. Ou saber seu limite, né? Eu só posso ir até ali, se eu for mais, eu já sei que vai acontecer. Mais um benefício, a gente só tem falado de benefícios. É muito importante, né? A questão do diagnóstico, ela vem realmente... Agora, novamente, software odontológico. Software. A gente sempre volta. Roda, software. E outra palavrinha que a gente nem falou, né? Que é o tal do STL. O que é o STL? É o arquivo que viaja, né? Mas tem outros arquivos também. Tem o PJW, tem o DICOM e por aí vai. São vários arquivos digitais que são esses arquivos que vão... É a vantagem, de né? uma máquina para outra. Você tem um arquivo, você manda para qualquer lugar. Tipo assim, eu posso planejar um caso com uma pessoa que está na China. Eu não posso, não. Verdade. Eu tenho tomografia, eu tenho escaneamento. Possibilita. Eu tenho fotografia. Eu tenho fotografia, beleza. Fotografia é simples. Eu tenho escaneamento facial. Eu tenho escaneamento intraoral. Eu tenho tomografias. Eu tenho desenhos de... Enfim, eu tenho tudo que eu preciso de informações. Eu mando pro meu amigo lá na China. Faço, por favor, dá uma olhadinha ali. Vamos fazer um call. Vamos fazer uma videochamada. Vamos conversar sobre esse caso que eu preciso de luz. O cara tá na China, ele vai conversar com você sobre o caso como se estivesse aqui do meu lado. É a transmissão de dados. E dados de quê? Desses arquivos que eu falei. Tem o nomezinho STL, tem vários tipos de dados. Mas você envia os dados eles estão por aqui, ó. É só transmitir dados. Só transmitir dados, inserir num software que lê aqueles dados e aí a pessoa não é um pouco da globalização, né? Não fala que globalização é isso, não tem barreiras físicas mais com a globalização, né? Então... Verdade. É isso, tipo... Não, com digital não tem. A gente não consegue a gente aqui em Recife, a gente tem uma equipe, né? Pra gente se comunicar com a equipe, a gente manda justamente esses dados. A equipe não pode estar lá, todo mundo, no mesmo dia, no mesmo horário, pra falar sobre os casos. Sim. Cada um tem sua vida e seus pacientes, seus compromissos. Então a gente marca um call, todo mundo lá, vê as mesmas imagens, todo mundo tem a mesma informação, e a gente conversa sobre o caso desse tratamento do paciente. Até nisso é facilitado, entendeu? Quando você pega as informações. Você fazer outra coisa, outra vantagem, né, dos recursos, né, tecnológicos aí, digitais. Você fazer vídeo consultas. Né, sim. Que é o chamado teledentistry. Claro que não a primeira consulta. A primeira ninguém te fez. Não, a primeira tem que avaliar. A primeira tem que ser clínica, por favor, gente. Teleconsulta na odontologia, não. A pessoa veio, fez a primeira consulta, a segunda você não necessariamente vai precisar ir lá, você pode já, né, fazer algum esclarecimento. Você já tem a boca escaneada, vamos dizer assim. Vai ter tem todas as informações. E aí enquanto você tá fazendo a videochamada, você mostra o exame junto, como tem compartilhamento de tela, aquela coisa toda. Você mostra o exame, você explica, por exemplo, ontem mesmo eu tava fazendo uma videochamada com as filhas da minha paciente, que tem 87 anos. Entendi. E elas não podem se deslocar, a mãe já não pode mais se deslocar por causa de condições de saúde. As filhas, uma mora aqui, a outra mora em João Pessoa, a outra mora em Minas. E as três estavam conversando comigo sobre o caso. Vendo imagens, vendo fotografias, vendo eu mostrando. Claro, é mais fácil pessoalmente? Mas virtualmente a gente consegue se adequar para poder trabalhar dessa forma. Então até pessoas acamadas, pessoas distantes, dificulta às vezes a ida, né, pro consultório. Principalmente pessoas acamadas têm essa dificuldade. Tem, né? E acamadas ou realmente com dificuldade de locomoção. Acamadas até a gente não consegue nem fazer o tratamento porque ela não pode vir realmente. Mas aquelas que têm dificuldade de locomoção, sim. né? Na verdade, quando eu falei acamada, eu pensei, dificuldade, exatamente, né? aquelas com limitações de locomoção. Ela pode ir, mas não pode ficar o tempo todo indo lá para poder resolver alguma coisa, ou é distante. Verdade. Então, isso facilitou muito também a vida da gente, poder conversar com esses pacientes à distância, né? E mostrar para eles o caso à distância.
Sobre E eu gostei muito benefícios. da vitória agora, né, do CRO, que a gente vai ter o certificado digital, né? Isso Verdade. uma vitória Isso é um muito negócio grande, né? muito Porque, bacana. afinal de contas, temos que ingressar nesse, né? Nessa área, né? Nesse meio, Nesse né, meio. de viabilizar, né? É Nós não verdade. podemos ficar à mercê disso, né? As margens. Então, é muito boa Com essa certeza. vitória. Parabéns. Coisa boa. Mais uma da odontologia Mais digital. uma. Tá em todo mesmo. canto. Em todo Não, canto. hoje a gente não tem mais como correr, não, da tecnologia, não. Em canto Tem, nenhum, né? tem Em pra canto tudo. nenhum. A inteligência artificial tá vindo aí pra... Já tá vindo, não. Já é realidade. O Entendeu? próprio presidente do nosso Conselho Regional começou assim. Não sei o que, coisa e tal. Aí ia lá na sala, ia lá no consultório, e não sei o que. Hoje ele tem o scanner dele. Tá dizendo. Tá vendo? Deixa tudo. Então, assim, é o que? Ele rendeu-se ao quê? Disse, rapaz, isso aí é uma realidade. Não adianta você ir de encontro. Vamos lá, vamos É. abraçar. É porque dá um medinho. Dá, Aquela situação, né, dá. que eu estava falando. Dá um medinho do novo. Aí, quando a gente vai vendo que aquilo vem para beneficiar, vem para facilitar, vem, assim, ganha dinheiro, Sim. tem seus retornos financeiros, mas não focar na questão Não. apenas financeira. Na questão do dia a dia, da facilidade, da praticidade, de tudo. Da Pra você, da segurança. segurança, da precisão. A gente já falou aqui De várias coisas. Olha, vários benefícios. Toda vez que eu vou dar curso, eu digo, gente, vocês não têm noção do ganho indireto que Verdade. isso proporciona. E agora em Brasília, que a gente foi lá, eu falando lá para uma das pessoas, um grupo lá que estava lá de alunos, eu disse, olha, quer que eu diga mais uma coisa para você? Você só vai saber disso na hora que você estiver inserido no contexto. Aí é que você vai lembrar de mim. Aí ele falou, é mesmo? Resultado, saiu de lá comprando o scanner já. Foi um cara do interior, não sei nem o nome daquele lugar. Eu também não sei, era É o interior. É o interior lá de Minas. do sul de Minas, não sei o que. Foi. Eu digo, caramba. Ele acreditou. Ele foi Ele pra acreditou. lá, colocou pra Ele fé. queria Brasília, muito saber, ele queria Aham. muito ir atrás da Entendeu? informação. E é isso, sabe? E ele foi pra Brasília. Não adianta também, vendo? eu digo assim, vá atrás de informação. Não adianta você ouvir falar e inventar de se aventurar. Eu vou dizer assim. Sabe o que você tá fazendo? Antes de você comprar uma impressora, um scanner, não, porque fulano, porque pode pagar, porque pode comprar. Antes de fazer qualquer uma dessas coisas, você precisa ir atrás de informação. O que é que eu vou passar? O que é que eu vou precisar? O que é que eu vou precisar aprender? Qual é o caminho? Sim. Pra qual tipo de scanner eu vou comprar? Qual tipo de impressora eu vou comprar? O que é que eu vou investir? O que é que eu não vou investir agora? Eu preciso de quê? Senão eu vou acabar comprando tudo. Raio digital, não. Daqui a pouco eu tô cheia de coisa e não sei nem o que usar. Por exemplo, um exemplo básico. Um colega nosso comprou um scanner na mesma época que ele comprou. Um CAD e CAM, na verdade, que é a scanner e a produção, né? Sim. O CAD e o CAM. CAD é desenho e o CAM é a produção daquele desenho que foi desenhado, daquele projeto que foi desenhado. Sim. Um dente, faça qualquer coisa. Então, comprou ao mesmo tempo que ele. Ele comprou, tinha informação, tinha tudo certinho. Ele foi atrás, ele demorou muito, como ele também demorou muito. Todo mundo que investe demora muito pra poder... Quem investe e passa o resto da vida demorou muito pra tomar aquela decisão. Sim. Não é uma decisão que é tomada do dia pra noite. Não é uma decisão que é tomada no impulso. Não é. Ainda mais porque, como é um investimento, seja impressora de 3 mil reais, seja um scanner de 200 mil, é um investimento. Então, você precisa pensar muito bem no seu investimento. Não adianta comprar uma impressorinha de 3 mil e deixar ela parada, sem fazer nada, porque você não sabe pra onde vai, você não sabe o que fazer. E agora? O que é que eu faço? Então, tem que saber, né? Você precisa de informação antes de comprar aquela tecnologia. Use, procure saber, procure com os amigos, procure informação. Esteja lá no ambiente de quem tem, pra você começar a amadurecer a ideia de investir. Porque trabalhar, principalmente impressora, muita gente comprando impressora e escanteando mesmo, porque não sabe como usar. Impressora, você tem que se dedicar a aprender a trabalhar com impressora. Não é fácil, não é simples, mas também quem trabalha com impressora ama trabalhar com impressora. E a menina dos olhos. Sim. A impressora vai ser, assim, daqui a pouco vai ser um negócio incrível para todo mundo. Vai ter materiais dos mais diversos para impressora. E é um investimento teoricamente barato. Você investe software, investe na impressora e começa a desenhar. Então, impressora não é fácil, mas a galera compra de qualquer jeito, depois não sabe como utilizar. O problema da tecnologia é esse. Curva de aprendizado. É um dos desafios. Qualquer tecnologia que você adquire, você precisa passar por uma curva de aprendizado, precisa entender como ela funciona, precisa errar várias vezes. Quando tu compra o celular,
logo de cara, tu não vai saber qual é o aplicativo, onde é que baixa, onde é que não baixa, como é que bota, você não vai saber. Você vai errar um bocado, botar no lugar errado, vai apertar o botão errado várias vezes, vai derrubar no chão várias vezes, vai acontecer várias coisas erradas no meio do processo. Mas no fim, isso vale a pena, porque você começa a ter alta performance a partir de certo momento naquilo ali. Então, é um dos desafios. A gente tá falando de coisa boa, coisa boa, coisa boa. Sim. Mas é um desafio. É um desafio. É um desafio. Quais são os desafios? Além desse, assim. Além da curva de aprendizado. Sim, além, isso. O custo do equipamento, né? Que Por si só já é. Se você vai querer um scanner, vamos falar agora de scanner. Não vamos falar de impressora, porque impressora é barato, né? R$2.000, pelo amor de Deus. Então não é caro. Para dentista não pode ser caro, né? Sim. Então vamos lá. E o dentista que tá achando caro R$2.000 no equipamento, meu amigo, você tá precisando comprar. Você tá precisando comprar. Você tá precisando comprar. Olha, quem mais tá precisando comprar é você. Então, assim, só pode contar. Não, sim. Então, assim, um scanner está caindo vertiginosamente os valores dos scanners. Entendo. Já existe scanner hoje de R$40.000. Entendi. Na nossa época, não era menos de 150 mil. Hoje já tem dava 40. Não tinha. Hoje é R$40.000, você já compra um scanner. Entendeu? Melhorou, né? Olha, Com na minha certeza, ótica, na com minha certeza. humilde ótica, e eu já digo isso nos meus cursos, eu não dou 8 anos para os melhores equipos odontológicos já sair com a ponta de scanner já como acessório. Já vai sair com a pontinha. Já vai. Já vai. Essa imaginação é ousada, mas seria incrível, seria incrível. A única coisa que o dentista vai comprar, se quiser, é uma fresadora ou uma impressora. Que para mim também as fresadoras estão com os dias contados. A impressora vai vir, assim, os materiais agora vão vir que com tudo. agora é a hora dela, certo? Ora, já existe implante impresso? Já. Implante. E olha, é um dos melhores implantes, viu? Do mercado. Os melhores implantes do mercado. Impresso. Certo? Então, assim, acabou, gente. Entendeu? Então, você está fazendo parte de uma revolução na odontologia. Então, você não... Hoje em dia, não quero porque eu não quero isso, mas vai chegar o momento e está caindo cada vez mais. O CIOSP, né, que é o nosso digamos assim, nosso evento referência, né, no calendário no país, é onde se lançam as novas tecnologias, os novos, em todas as áreas. Cada ano ele vem mostrando isso. E eu vou todo ano só para feira, porque eu adoro ver as tendências. A gente trabalha com tecnologia, a gente tem que estar muito. Tem que estar, Então, com certeza. E aí eu fico feliz, jeito. né? Porque eu digo, filha, continuamos na ponta. Por quê? Cada vez Já mais. estamos à frente, Não, né? cada vez mais se fala de Estamos scanner, bem, cada vez estamos mais bem. se fala de impressora, cada vez mais se fala de scanner, cada vez mais se fala de impressora. Pronto. Aí agora essas tecnologias elas estão se aprimorando. Então agora não é mais uma questão delas serem desenvolvidas, elas serem aprimoradas. É isso que eu digo, elas existem. Algumas vão ser desenvolvidas, muito poucas agora precisam ser desenvolvidas, mas muito poucas precisam ser desenvolvidas, mas a maioria vai se aprimorar. Então, o scanner, a gente já tem scanner, beleza, mas a gente já pensa no scanner novo, esse mais scanner, ele pode recente. vir, porque ele pode fazer isso aqui que ele não fazia antes. já- Aí Isso, começa É como um celular. compactar. Daqui a compra pouco um o scanner celular. é desse tamanho. Tu pega um celular, Verdade. tu não tem quase nada desse aqui pra esse aqui. Exato. Mas já mudou, a diferença já é mudou. outro, o software já é outro. E por aí vai. Então, realmente, é isso que eu tô dizendo. Uma hora... A limitação realmente, as limitações maiores são realmente curva de aprendizado, porque assim, conhecemos muitas pessoas que compram e deixam. Ou vendem. Isso. Porque não entendem que o fluxo digital ele é diferente. O trabalhar com o digital, você tem que ter uma cabeça diferente. Sua agenda tem que ser diferente. Você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado. Você vai ser bastante Em desafiado. todos os aspectos. Né? Porque assim, você vai terminar tendo que ser verdadeiramente um dentista de excelência. Sim. Você vai ter que ser um empresário, porque acabou sua história de consultóriozinho. Você agora é um empresário. Tem que tratar E aí como você um vai negócio, ter que ter a visão de um empresário. Sim. Né? Você vai ter que dar 2 passos para trás, sim, senhor. Ver Pra poder coisas que estudar. você fazia Estudar, tempo que você negligenciou lá na faculdade. Entendo. Certo? Então, Com assim, por materiais. isso que eu digo, não é para todos. É por isso que só Tem que estar 4% disposto da mesmo. população Tem. dos dentistas é que realmente possuem esses equipamentos. Agora,
30% a 40% já está envolvida de alguma forma. O que é envolvida de alguma forma? É aquele dentista que continua moldando e manda para um laboratório. Mas chega no laboratório, o laboratório já tem um scanner de bancada. Então já escaneia o modelo dele. Sim. Você fez analógico, mas você recebeu um trabalho digitalmente Exatamente. feito. Entendi. Ou você usa um scanner, um raio-x digital. Ou você usa um raio-x digital, com sensor digital, um raio-x portátil. Digital, isso já é odontologia digital. Os softwares de odontologia, para quem ainda usa papel, gente, pelo amor de Deus. Ficha de papel. Faça isso não. Isso é espaço físico que está sendo acumulado em lugares que não precisa mais. Então, nuvem, softwares têm softwares baratos de odontologia. Software de gestão clínica, gestão odontológica, gestão de paciente. Então, assim, é nos mínimos detalhes. Você está incluso, às vezes, como eu falei, mas você nem imagina que você já trabalha com digital e pode aprimorar isso aí, pode ir mais a fundo nesse quesito, sabe? Então, os desafios realmente são esses. Custo e realmente curva de aprendizado, porque muitos de nós desistimos no meio do caminho. É verdade. Dentro dessa curva de aprendizado, trazendo para um recém-formado, supondo, eu me formei agora e eu quero pesquisar mais. O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Tem algo, assim, escolas? O que é que vocês sugerem? Então, isso ainda, o Brasil está passando por um processo, né? Sim. Digamos assim, de transformação nessa área aí, que a gente vai falar agora de recursos tecnológicos. Sim. Né? Digitais. Está passando por um processo. Algumas faculdades, as mais novas, elas já assimilam com mais facilidade, já botam, às vezes, a nível de especialização, ou então a nível do último ano, aí dá alguma noção básica, Sim. entendeu? Do que é um CAD, CAM, enfim. Mas são poucas, certo? Então, não assim, tem na faculdade? Não tem. Eu não conheço nenhuma faculdade que existe a cadeira de recursos digitais na odontologia. Não tem. Para apresentar isso para os alunos. Não existe. Não tem. Certo? Até porque o que é que as universidades pensam? Na hora que você vai utilizar-se de um recurso digital, certo? Supõe-se que você já é um dentista formado e você já domina a tua área de atuação. Entendo. O básico. Então você entende a base. Já deve ter lá, você já deve estar, digamos assim, você já é um especialista em pério, ou você é um especialista em implante, tem sua base já, ou você já é um cirurgião bucofacial, ou você já é um reabilitador oral. Então, entende-se dessa forma, entendeu? Por isso que eu vejo assim, eu não vejo as universidades muito preocupadas nesse aspecto de ensinar, formar, apenas de informar, é a diferença, né? Eu entendo. Informar e de formar. Ela informa apenas que existe isso. Essa área e que... mas só, é um toquezinho assim. Que existe scanner, no mais, que existe isso, que existe raio-x, que existe... Quando se sai da faculdade, como você bem falou, o que é que a gente aconselha? Procure as entidades de classe, né? Verifique junto, faça pesquisa na internet. Sim. Por exemplo, nós temos a Associação Brasileira de Odontologia Digital. Existem outras, entendeu? Não tão grande quanto a nossa. Tem professores. Aí você vai começar a ver um curso, vê alguém, se informa, sabe? Sim. Viu algum lugar que vai ter um curso sobre odontologia digital, sobre introdução? Vai lá, conversa com o professor. É realmente você buscar essa informação das várias formas. A internet tá aí pra isso. A internet ajuda todo mundo. E claro, se você não tem pessoas para te ajudar de alguma forma a entender esse caminho, realmente você não conhece ninguém, busca na internet. Olha, eu tenho muitos colegas e amigos, graças a Deus eu posso chamar de amigos, no país inteiro, que são assumidades de odontologia digital nas suas áreas e são muito abertos. Se você mandar um direct no Instagram deles, eles vão responder. Assim como nós. Então, tem muita gente aí que quer realmente difundir esse assunto. Então, se o aluno ou recém-formado ele quer buscar informação, inclusive a gente gosta muito do público, a gente faz muita coisa para o público recém-formado ou para o público que está na graduação, porque é importante você levar essa informação para essas crianças. Sim. Esses bebês. Esses bebês. Não, brincadeira, gente. Para as pessoas recém-formadas, realmente. Para quem tá iniciando. Porque não tem noção. Não entendeu. Não entende. Sai perdido. Eu saí perdida. É bom saber que existe essa possibilidade para que eles possam... E como eu posso começar? E como eu posso começar? Eu saindo hoje, eu pensaria, como é que eu posso começar diferente de todos os meus amigos, diferente de todo mundo? O que é que eu posso fazer? Tem tanta gente se formando, minha gente.
Tem muita gente se formando. E você precisa ter um diferencial. Você precisa começar a pensar fora da casinha. No mínimo, a pensar como os grandes fazem. Que não tem receita de bolo. O segredo do sucesso é as pessoas que já tiveram sucesso. Verdade. Então conversa com eles, vê o que é que eles fizeram. A trajetória pode não ser a mesma, vai ser a sua. Sim. Mas você tem uma pessoa que te dá uma luz em alguns momentos, várias pessoas, enfim. Então, pra quem é recém-formado, realmente buscar informação. Inclusive, a PO desse ano, que é o Encontro Pernambucano de Odontologia, do pessoal da graduação, o tema do EPO desse ano vai ser odontologia digital. Olha só. Vê como isso é importante. Importantíssimo. Isso aí, assim, quando eu descobri, quando as meninas me contaram isso, eu fiquei muito, assim, muito feliz, porque é isso, sabe? Não tão sendo gerados ali concorrentes pra mim, pra ele, pra você. Não é isso, minha gente, não é isso. A odontologia digital e a informação, o conhecimento, quanto mais difundido, melhor pra todo mundo. Tem boca pra todo mundo, minha gente. Então tá tudo certo. Boca não falta. Entendeu? Então, muito bom. EPO, o pessoal da graduação foi, assim, muito feliz em trabalhar realmente com a odontologia digital esse ano. Vai ser muito bom. Inclusive, a graduação, o povo da graduação, é um caminho para vocês. Esses momentos, assim, de eventos grandes. É preciso, né, orientar. Preciso orientar. E a gente falou logo no início sobre o panorama, né, da odontologia. Mas e o futuro? Assim, o panorama... Que é o real, né? O real. Vamos pensar no futuro agora. E o futuro? O futuro eu vejo o seguinte, cada vez mais nós vamos ter materiais diferentes, certo? Vamos ter equipamentos diferentes, vamos ter equipamentos sendo fabricados, materiais sendo aprimorados ou criados para determinada técnica. Vamos ter, isso aí eu trabalho e luto nós vamos ter uma qualificação, nós vamos ter nós temos que organizar a casa, né? Temos que passar por alguns processos organizacionais. E, assim, o grande desafio, continuo a dizer, é exatamente a curva de aprendizagem e novamente, a questão do dentista saber que não é só apertar botão. Isso é bem importante. Quando eu comecei no laser, eu percebi que todo mundo estava querendo só a fórmula do bolo. Apertar aquele botãozinho e fazer as cirurgias que fossem, eu disse, não é assim não. E aí eu vi que é a mesma coisa na odontologia digital. Eles acham que pega o scanner, escaneia e pronto, sai um negócio excelente. Não, vai depender muito do teu preparo, vai depender muito do teu planejamento. Então assim, não é só apertar botão, não é só pegar ali a caneta, o scanner e fazer. E é por isso que muita gente se frustra com o digital. Acham que é a solução dos problemas, assim, de justamente isso, apertar botão e foi feito. Quando vê, não encaixa, não adapta, quebra, fratura, não. Por quê? Porque não foi bem planejado, porque a base não estava ali. A base sua não estava ali. Quando a gente fala de ser um dentista melhor, é justamente isso, a gente se percebe, meu Deus, eu não sei porque eu tô com tudo, com a faca e o queijo na mão, e não tô acertando. Se eu tenho algo preciso, se eu tenho algo fidedigno, se eu tenho algo pra me ajudar aqui, eu tô com tudo. Mas eu não consigo desenvolver trabalhos melhores, o problema não tá na tecnologia, o problema tá em você. Aí a gente também vê no futuro uma melhor comunicação, né, cada vez mais do dentista com o laboratório, os laboratórios, quer seja de prótese, quer seja de radiologia, quer seja de laboratório convencional, que seja, mas cada vez mais uma comunicação mais adequada, porque a história das viagens dos arquivos, né, vai para lá, troca de arquivos, vai para lá, vem para cá, utiliza software, manipula, visualiza. Cada vez mais vocês comunicando melhor com o seu paciente. Aí vem a história da teledentistry e por aí vai. Você minimizar cada vez mais erros de técnicas. Aí vem a história das cirurgias navegadas, e aí você fazer cirurgias previamente ao ato cirúrgico, né? Vem a história da modelagem, e você fazer tudo previamente, ou seja, o futuro da odontologia, o que eu enxergo é basicamente isso. E a impressora cada vez mais tomando lugar aí cada dia mais assim, no dia a dia do dentista. Scanner facial está chegando aí, vai chegar cada vez. E nós temos uma coisa interessante, né? Atualmente no Brasil, o melhor scanner facial foi produzido por um brasileiro. Que coisa boa. Que orgulho, né? Pois é. Conhecido nosso, né? Então, assim,
É um orgulho É ter muito bom saindo isso. daqui, Então, é assim, muito bom. a gente vê que A gente só isso, importa, né? Só importa, É. só importa. que eu falei, novos materiais, novos adesivos, novas porcelanas, enfim, novos equipamentos, Novos materiais para alinhadores, para novos materiais para cirurgias, alinhadores. para guias e por Cada aí vez vai, restaurações sabe? mais precisas, erros minimizados cada vez mais de técnicas cirúrgicas. Esse é o futuro. Mas nada foge a o quê? A base que você tem na faculdade e nos livros. Porque eu digo sempre o seguinte: quando você está no computador, né? Às vezes, né? Sim. Opa, não estou conseguindo fazer aquilo, não sei o quê. Aí qual é a frase que dizem? O O problema problema está na peça de qual? Que peça? A peça que está onde? Na frente do Na Na frente. frente. Pronto. Olha, é a mesma coisa. Não O problema adianta. vai ser eu sempre já esse. ouvi. Às vezes você vai rodar, mas o problema está na peça que está Exatamente. sentada ali, ó. E na maioria das vezes é isso aí. Entendeu? Então, é o que eu digo. Prepare-se para vocês se tornarem cada vez melhores. Ou não. Ou não. Você não vai encarar. A odontologia digital, ela vem realmente para facilitar, enfim, para todos aqueles benefícios, mas também exige muito Exige. do Dedicação profissional, sua. né? Ela vem para facilitar, mas não tira a questão da excelência Até porque, do vamos profissional. lá, vamos porque é prático, né? A gente trabalha com o corpo, Isso. com algo que não é 1 mais 1 igual a 2. Então, por mais que a gente tenha a inteligência artificial, que a gente tenha a tecnologia, não é soma, Nada é né? absoluto, Não é né? absoluto ali encaixadinho. A inteligência artificial vem para ajudar nisso, né? Ele dá realmente um encaixadinho, mas quem vai definir para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, se aquilo ali vai ser real, se precisa ser modificado, somos nós. É corpo humano, é nossa mente, não é uma Sim. mente de raciocínio Direcionar, lógico. né? Às vezes o raciocínio não é lógico pro corpo humano. Pelo contrário, né? Precisa de Até porque mais. cada corpo é entende? um corpo, cada boca é uma boca, É, né? a gente é essa complexo questão. demais. Antes de começar aqui, Uhum. tinham mandado uma dúvida para ela aqui no privado a respeito de uma faceta que foi feita e não estava adaptando. Adaptava em uma situação, em uma área do dente, mas na outra área ela desadaptava. Sim. E aí eu disse para ela, isso é problema de software. Quem provavelmente foi fresar essa peça, colocou no modo faceta. E quando você está no modo faceta, o computador já de Ele standard, ele não alivia internamente a peça. Ele Ou faz seja, um ajuste automático quando a gente qualquer bota nesse modo. irregularidade, ele não alivia o resultado. A peça pode não adaptar perfeitamente. Então você vê, novamente, estudar o quê? Software. Entende? Ele estava com a dúvida da peça finalizada, mas onde é que estava o problema? Lá atrás, que ele não entendia o que é que o software proporcionava a ele. Caramba. Daí, então, eu volto a dizer, software, entendeu? Vocês vão ter que ser especialistas em softwares. E ter que ter... E tá todo no mesmo barco, todo mundo tá procurando as soluções. Você vê, eu tô falando com alguém que trabalha com digital, trabalha com isso, escaneia, desenha, faz a mesma coisa que eu faço. E a gente no grupo tentando entender qual foi o ponto que houve alguma falha ali que a gente tem que ajustar. Então, o bom também do digital é que a gente, inclusive, dentro da ABLD, a gente é um grupo muito legal e muito coisa, sabe? A gente se ajuda, isso é bem bacana. Porque dá muitas perguntas, muitas dúvidas. Pulo do gato, né? Então, a gente tem um grupo muito bom. São 3 grupos de WhatsApp cheios. Imagina 3. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Não, mas aí sempre tem tipo assim, dúvidas. A dúvida de um gente, eu tô tentando sabe, fazer isso, a não tô resposta do conseguindo. Isso é outro. bom porque, tipo, Você não sente a só... sua experiência é diferente da dele, que é diferente da minha, Ajuda. e a gente se Agora, complementa se eu e... abrir aqui os grupos, meu filho, não para não. Não sai. Sempre tem perguntas, muita pergunta. E o que é que eu Mas faço, o que é que eu faço? é bom isso, porque é uma união entre os profissionais para o melhor, para oferecer o melhor para o paciente. Esse é o intuito Né? da E usar as Associação ferramentas Brasileira. da melhor forma. Todo mundo tá Exato. buscando isso. Exato. Todo mundo investe na ferramenta para buscar tirar dela o quase 100%, né? Então, para isso, a gente sozinho às vezes tem que agora o que é que eu faço? E aí a gente pede ajuda. Não tem problema nenhum em pedir ajuda, realmente. É besteira. E aí a Comissão de Odontologia Digital do Conselho Regional de Odontologia Sim. está com essa premissa de quê? Fomentar E o levar a assunto informação. e colocar-se inteiramente à disposição de você que está aí querendo tirar dúvida, de você que está aí querendo ingressar na odontologia digital, Verdade, pode querer procurar um saber conselho. quais são os cursos, onde é que a gente pode procurar aqui. Nós da comissão estamos aqui para isso, Exatamente. né?
E foi para isso que essa comissão foi criada, exatamente para poder dar embasamento e fomentar essa fantástica ferramenta que são os avanços tecnológicos da odontologia digital. Pode, assim, quem quiser, né, quem tiver interesse, pode procurar o próprio conselho ou através do direct. Vocês podem falar o Instagram de vocês, porque aí, né, de repente eles podem entrar diretamente. Vou falar o da clínica, né? Que aí vai para nós Pode dois. ser. É @Inovare Recife. Inovare com 2 N's. INNOVARE. Recife. Inovare Recife. Pronto. Lá tem o meu Instagram, tem o Instagram dele pessoal. Quem quiser entrar em contato com a gente tá disponível. Pronto, porque aí eles podem tirar as dúvidas, enfim, né? Entender melhor essa área, não é isso? Com certeza. Perfeito. Gente, foi um prazer Prazer foi todo receber nosso. vocês aqui, conversar um pouquinho sobre todas as transformações, né, que o digital traz dentro da odontologia, viu? E é isso. Você gostou? Você aprendeu? Muito! Eu fiquei fascinada. Olha, Eu fiquei aí deu fascinada. Então deu match. Ela não vai falar que não deu Então certo, deu não, viu? Não, sério, eu fiquei Brincadeira. fascinada, porque assim, claro, né, pra estar aqui a gente estudou um pouquinho, eu lógico, estudei um não dá pra pouquinho não dá sobre pra o assunto e tal, mas assim, vocês trouxeram uma parte mais prática também, e aí é quando você vê que o tema- digital traz tantos benefícios, né, tanto para o paciente quanto para, principalmente, o profissional, que você... Eu fiquei fascinada. Isso é um tema bem pertinente, né? No dia de hoje. Nos dias é de bem hoje, importante com falar sobre isso. certeza. Hoje a tecnologia está se atualizando muito Exatamente. rápida. Muito rápido. Mas foi um grande prazer estar aqui. Ai, pra Obrigada. gente, eu vou falar do CRO também. Foi um prazer ter vocês aqui Obrigada conosco. pelo convite. Estamos aqui. Ai, que coisa maravilhosa. Então, gente, acompanhe o nosso Instagram, @CRO_PE, e as notícias também no nosso site, www.cro-pe.org.br. Até o próximo episódio.